Olá, em 2018, 3 em cada 4 homicídios no Brasil eram de pessoas negras. Se tomarmos um compilado de 10 anos, o número de homicídios de pessoas negras aumentou, enquanto de não negros diminuiu. Os dados são do Atlas da Violência, divulgado recentemente pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e feito em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para falar sobre racismo e segurança pública no Brasil, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. A gente recebe esses dados, os dados são de 2018, mas divulgados só agora a partir dessa compilação. O que eles sinalizam em relação à política pública brasileira? Bom, eles sinalizam que, na verdade, nós vivemos no Brasil uma situação de racismo que é parte de toda uma estrutura social, econômica, política também, e que as políticas públicas que vêm sendo aplicadas, embora nos últimos 20 anos nós tenhamos avanços importantes, elaboração de políticas, aplicação de políticas de cotas no sentido de gerar acesso à educação, de gerar acesso ao emprego, ao serviço público. Apesar disso, a realidade da população negra no Brasil ainda é uma realidade muito difícil, de muita discriminação, de ampla exclusão e, acima de tudo, de uma violência que é diuturna, que é cotidiana, que é muito presente e que tem uma riqueza de números muito grande para provar que aquele sentimento que essa população tem no seu dia a dia é absolutamente verdadeiro no que diz respeito ao racismo e à discriminação. Você imagina que possa ter provocado esse aumento no número de assassinatos de pessoas negras, enquanto os números de não negros diminuíram na mesma proporção? Estava aqui com os dados, olha, o aumento das mortes de pessoas negras por homicídio cresceu 11,5% em uma década, enquanto de não negras caiu 12%. Por que isso, senador? Bem, nós sabemos que as ações das políticas públicas na área de segurança pública, elas terminam atuando, elas terminam sendo aplicadas mais fortemente nas regiões periféricas, nas regiões mais pobres, onde está a população mais carente e onde existe essa forte coincidência entre raça e pobreza. Então, obviamente que essas pessoas negras elas estão muito mais expostas à violência por parte da polícia ou à violência por parte do próprio ambiente em que elas vivem, né? E, naturalmente, dado esse racismo estrutural e cultural, né, é óbvio que tanto a autoridade policial quanto também o cidadão comum, ao ver uma pessoa negra na sua frente, numa rua deserta, num lugar mais suspeito, vai ter uma primeira visão de que é alguém que é marginalizado, que é um bandido, e as reações terminam acontecendo por conta dessa visão racista, dessa visão preconceituosa e, como tal, eu acho que as coisas se explicam um pouco dessa maneira. Os mais negros são os mais pobres, são os que vivem nas áreas mais violentas e são aqueles que culturalmente são muito mais discriminados, seja pelas forças de segurança, seja pela população de um modo geral. Fazendo um corte de gênero também, de acordo ainda com os dados dessa pesquisa, mulheres negras têm o dobro de chance de terem sido assassinadas nos últimos 10 anos em relação a mulheres brancas. O senhor traz aí muito essa relação do medo que tem o negro, a que as pessoas têm do negro. O Estado brasileiro se preocupa menos com os negros? Com toda certeza, não é? Inclusive, a grande fonte da desigualdade, da pobreza, da exclusão no nosso país é a escravidão. Os anos de escravidão em que o Brasil viveu e a estrutura social que foi criada a partir da escravidão, o senhor de engenho,
a senzala, aquele entourage em torno dessa classe dominante, aquela classe média que se criou também ainda decorrente da própria escravidão, e muitos deles descendentes disso, terminaram por gerar uma estrutura social que cria um abismo gigantesco entre as classes mais beneficiadas e os mais pobres, e onde estão os negros. E entre a própria população negra, dentro da própria população negra, como não podia deixar de ser diferente, as mulheres também sofrem duplamente, não é? Então, essa estatística, ela, na minha visão, tão somente confirma aquilo que nós já sabemos, quer dizer, que a mulher negra é duplamente discriminada pela condição de ser mulher e pela condição de ser negra. E, como tal, a violência bate à sua porta com muito mais força do que no caso dos homens e principalmente não negros. Senador, agora olhando então esse diagnóstico, o que o Congresso, o que o Senado, o senhor que é um parlamentar, pode fazer, deve fazer, o que precisa ser feito para começar numa rota de reversa, de minimizar esse impacto do racismo no Brasil? Bem, o Congresso Nacional, juntamente com os últimos governos, à exceção do governo Temer e do governo atual, tiveram preocupações, e eu aí me refiro inclusive ao governo Fernando Henrique Cardoso, tiveram preocupações de diminuir, de minimizar essa exclusão. E tivemos avanços importantes, como, por exemplo, a adoção de cotas para a entrada na universidade, para a entrada no serviço público, não é? Políticas de produção, de promoção da igualdade racial, coisas que foram feitas e que o Congresso Nacional foi um ator coadjuvante muito forte em tudo isso, né? No entanto, o que acontece hoje é que nós vemos no Brasil um processo de mudança política que aconteceu, baseado, inclusive, numa visão cultural, ideológica, completamente identificada com essa visão excludente em relação às pessoas negras, às pessoas pobres, às pessoas que compõem essa população LGBTQI+, não é? E, portanto, nesse momento, o que nós temos que principalmente fazer é resistir às tentativas, tanto do ponto de vista legal, explícitas, quanto às tentativas que são implícitas e que muitas vezes ocorrem no contexto da disputa cultural, da disputa ideológica. E eu acho que o Congresso Nacional, na medida em que ele tem um papel, não é, de ser o grande defensor da democracia, não é, tem que ser o defensor daquilo que a Constituição prevê, que é a proibição de qualquer tipo de discriminação, especialmente por raça. No caso agora da pandemia, nós estamos atravessando um momento muito especial no mundo e no Brasil, de uma crise econômica profunda, crise no sistema de saúde, e os dados já trazem que, inclusive, essa crise impacta diferentemente camadas da população e também diferentemente os perfis étnicos. Eu vi recentemente o Senado ter a preocupação de aprovar um projeto que cria registro de dados étnicos raciais dos pacientes de Covid-19. O que mais o Senado está fazendo ou precisa fazer em relação a isso durante esse período agora, senador, para a gente terminar? Veja, a população negra, mestiça, ela está, como eu falei, inteiramente envolvida, não é, nesse segmento social empobrecido que há no Brasil. São os negros que perdem, que não têm emprego e que perdem de imediato, são eles que moram nas favelas, com a precariedade das condições de moradia, com a precariedade das condições de saneamento básico, de acesso à água potável. Então, quando o Congresso Nacional procurou proteger a população brasileira de um modo geral, incluindo-se aí a possibilidade do apoio, do auxílio emergencial, que vai pegar a população mais pobre, onde a população negra está inserida, que vai pegar os trabalhadores e as trabalhadoras informais,
onde a população negra é também majoritária, que vai repassar recursos para o Sistema Único de Saúde, ele terminou cumprindo um papel de dar também à população negra uma proteção sem a qual nós teríamos uma estatística ainda muito mais terrível no que diz respeito às vítimas da Covid, que já são hoje, na sua maioria, negros, pobres, pessoas que vivem em condições precárias de moradia, de saneamento, de acesso à educação. Enfim, acho que o Congresso pôde fazer isso e creio que foi uma contribuição relevante. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos no programa Argumento com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e falamos sobre violência, racismo e políticas públicas no Brasil. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Tchau, se cuida, até a próxima.